Mishnah Tetvav, Mishnah 15, Perek Gimel, capítulo 3. Hakol tzafui veharashut netuná. Tudo está previsto e o livre-arbítrio foi dado. Ontem eu discutia isso com o nosso amigo aqui, Luiz Carlos Delagnoli. A gente estava no telefone batendo um papo, cabeça, trocando umas ideias judaicas boas que só nós. Brincadeira, coisa de ruivo. E veio esse assunto na nossa cabeça, pô, na nossa mente, na nossa conversa. Tudo tá previsto? Peraí, mas se existe destino, não existe destino? Mas se já existe um destino traçado pra mim, onde fica o meu livre-arbítrio, caramba? Tá uma coisa esquisita aí. Mas ele diz, a cola só fui, Vera, chuta metronar, já tá tudo estabelecido, previsto, visto, até antevisto, sei lá. Mas o livre-arbítrio foi dado. Como é possível isso? Simples. A pergunta ela é complexa, mas a resposta não é tanto. Se Deus é atemporal, fui, sou, serei, ele sabe tudo que a gente faz e fará e fez na nossa vida. A todo momento ele sabe de tudo. Ele já sabe quais são as decisões que cada um de nós vai tomar. Por isso, e nós não sabemos, por isso nosso livre-arbítrio, assim, está preservado. A gente estava trocando essa ideia ontem, interessante aparecer logo na Mishnah hoje, logo na sequência, sobre isso. Então tudo está previsto, a gente sim acredita em destino. A gente acredita em destino, a gente não acredita que o destino nos é revelado. Agora, a gente acredita, por outro lado, que estudando Torá e vivendo a Torá, vivendo o judaísmo, a gente consegue, como que eu posso dizer? A gente consegue melhorar a nossa percepção quanto ao nosso objetivo e talvez até mesmo consiga na nossa vida identificar qual é esse objetivo. Existem vários fatores. Normalmente os rabinos mais místicos, eles têm muito essas características de apontar. Não, você tem a virtude de que você é forte. Então você não tem que usar a sua força para bater nos outros, para obrigar o outro, e sim usar a sua força para torar, usar a sua força para construir um mundo melhor, usar a sua força para evitar brigas e trazer paz, usar a sua força para dar um bom exemplo, que você é um brutamontes, mas você reconhece que está errado diante de um fracote magrelo mirradinho que está com a razão. Você não é um brutamontes para ser só uma montanha de músculo, não. O que está acima de todos esses músculos é o nosso cérebro, a nossa consciência. Eu não sou muito ligado nessa questão de mazal em si. E, por outro lado, eu entendo o tikkun como presente em tudo. Por isso que tanto se repetem os conceitos dentro da Mishnah, e ainda assim ela vai nos fascinando e nos impressionando à medida que a gente vai estudando. Então, assim, eu gosto disso até, eu acho que não conheço ninguém que não goste, mas não é minha praia. Eu prefiro dizer que para esses assuntos mais ocultos, certo? Só de Kabbalah e tal, eu prefiro dizer que eu sou aluno, eu sou uma criança, não está muito no meu nível. O pouquinho que tem já é o que é o máximo que eu estou disposto a explorar por enquanto, mas também não tenho nada contra. Tá bom? Vamos continuar? O Vetov Haolam Nidon. A gente falou, tudo já foi decretado, tudo já foi visto. Ou seja, existe um destino. Mesmo assim, Arashut Netuná, mesmo assim, o livre-arbítrio nos é conferido. Mas, qual é o final da frase? Mas é pelo bem que o mundo é julgado. O mundo é julgado com bondade. Eu diria que é pelo bem que o mundo é julgado, tá bom? Mas tudo de acordo com a maioria dos atos. Então a maioria dos atos são bons, a gente vai dar um peso grande para isso. A maioria dos atos, Deus nos livre, são ruins, isso também vai ter um peso maior. Porque qual a consequência de uma mitzvah? Quem sabe? Valendo um sorriso e uma piscadinha do Moré? Qual que é a recompensa de uma mitzvah? Qual que é a recompensa de um bom ato? Diz o Talmud, a consequência de uma mitzvah é outra mitzvah. A consequência de um bom ato é outro bom ato. E o contrário também, a consequência de um mau ato, ou de um pecado, é outro pecado. E outro pecado. Quer dizer, a gente tem que tomar essa consciência para buscar a crescente, não a ladeira abaixo. E a crescente, como a ladeira acima, é mais difícil, você precisa de mais força, você precisa subir com mais vontade, certo? Você precisa conquistar por meio do seu esforço. Ladeira abaixo você rola, e nada te segura. Por isso, sobe, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Maravilha. Boa, Lívia. A recompensa de uma mitzvah, a consequência de uma mitzvah é outra mitzvah. Consequência de uma verá é outra verá. Fazer o quê?
Vamos lá, comentário aqui do Havruta da Rede. Compreender para desmistificar é um assunto complicado para se refletir. Este estudo nos permite compreender certos conceitos norteadores de nossa relação com Deus ou com nossa fé. Tudo está previsto por Deus e para Ele revelado. Olha que lindo isso. Ele foi, é e será. Está acima do tempo. Ainda assim, o Pirkei Avot ressalta que este fato não limita a nossa liberdade de escolha. Ele já sabe o que nós seremos até o último dia da nossa vida. Ele já sabe. Mesmo assim, ele continua acreditando em nós. Sabe aquela história aquela piadinha de eu prefiro ir pro inferno que lá voltar todos os meus amigos? Poxa, Deus já sabe do último dia da nossa vida e ainda assim nos dá moral, ainda assim nos dá confiança, ainda assim nutre seu amor por nós. Isso é fantástico, fascinante. É o maior amor do mundo. Esse é o maior amor do mundo. E a chance que a gente tem a cada dia da nossa vida de fazer o melhor. Por isso, viver a vida cada dia como se fosse o último, para servir a Deus. Para viver o melhor, para ser feliz, fazer o bem. Uma coisa não deve excluir a outra. Servir a Deus e ser feliz é uma coisa só. Servir a Deus e viver bem é uma coisa só. Pois a ela... a liberdade de escolha, a Bechirah Chofshit, o livre-arbítrio, devemos qualquer mérito ao optar por dedicar nossa vida ao bem e não ao mal. Na hora que eu opto por ajudar, eu ganho mérito. Por isso que eu não posso saber qual vai ser o fim da minha vida. Para que eu conquiste esse mérito, para que ele seja precioso para mim, para que ele seja meu objetivo, para que o objetivo de todos nós seja sermos seres humanos melhores. Não que sejamos ruins, mas se a gente não se esforçar para melhorar, a gente piora. A consequência de uma boa ação é outra boa ação, a gente cresce. Mas a consequência de uma má ação é outra má ação, e a gente cai, a gente decresce. Muito bem. Quem pode nos conhecer melhor do que aquele que nos criou e vive em nossa essência? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, atemporal. Ele está aqui, dentro da consciência de todos nós, dentro do coração de todos nós. Conhece todos os nossos pensamentos e todos os nossos sentimentos. Quem melhor do que ele para nos falar como seguir o caminho? Ou qual é o melhor caminho para seguir? Como, por exemplo, quem tem filho pequeno vai me entender. Você fala A para o seu filho fala B. Não, pai, não. Fala, filho, papai sabe o que o papai está falando, mamãe sabe o que a mamãe está falando. A gente viveu muito mais do que você já. Você é uma criança pequenininha. A nossa vivência, com certeza, enquanto as crianças são pequenas. Depois elas crescem e ficam arrogantes, achando que elas são grandes coisas. Brincadeiras à parte, a verdade parcial, vamos dizer assim. Mas mesmo uma criança pequena já mostra isso. Até porque você tem que conquistar a confiança dos teus filhos e mostrar para eles que você é uma referência para eles e não eles serão para você. E se eles forem para você, você vai criar ali um criminoso, um ególatra, tudo de pior, um perverso. Uai, meu ruivinho. Que pergunta é essa, Luiz? Sensacional, sensacional. O Criador tem fé na humanidade? Eu digo para vocês, bato o meu pé no chão, adorei essa pergunta, que ele tem uma fé enorme na humanidade, talvez até maior do que nós tenhamos em relação a ele. Justamente por conhecer o fim do filme, justamente por saber o quanto nós somos falhos, quanto nós estamos lá embaixo, quanto a gente pode se afundar, quanto a gente pode ser indigno. Ele sabe disso e ele tem fé em nós. Ainda assim ele deixa a porta aberta. Ainda assim ele deixa pra gente o que a gente precisa. Muito bom que você ressaltou que a Kabbalah ser de fora da influência dos outros povos, né? Não, tá certo, tá certo. Tem que olhar. Quanto mais informação, sempre melhor. A gente não deve só procurar a Kabbalah, o oculto, como muitas pessoas, eu estudo Kabbalah, ele usou. Gente, falar isso é ignorância. Você já leu a Torá inteira? Já estudou a Torá inteira com comentário do Rashi? Já estudou Mishnah, Gemara? Então, Alahá, não dá para sair estudando Kabbalah. Uma olhadinha, complementar uma coisa que você já está estudando com a referência, como o exemplo que o Shaul deu aqui, eu acho muito válido. Agora o resto, quando a pessoa fala, desculpa, com todo respeito, para mim é como se ela estivesse escrevendo na testa dela, palhaço. Na Gemara está escrito que se a gente estudar a Kabbalah de qualquer jeito, consequências terríveis podem acontecer para nós, para as pessoas ao nosso redor, enfim. Então, Shaul, filho teimoso, cabeça dura, eu diria que assim, ser teimoso e cabeça dura é uma característica do ser humano, mas eu, fazendo uma autocrítica, eu acho que o filho teimoso, cabeça dura, como a própria Torá fala, esse termo foi cunhado pelo Eterno, povo de dura cerviz, né? Então, somos nós. Mas a gente não é diferente da humanidade. Nós somos um pequeno espaço amostral, como qualquer minoria, eu diria. Fomos escolhidos por Deus por quê? Porque nossos antepassados, nossos patriarcas e matriarcas, eram pessoas que, sem referência nenhuma, eles
escolheram o lado certo, eles não se entregaram àquilo que predominava, que era corrupção, que era roubo, que era tudo de ruim. A ausência de ordem, de um ordenamento, de moralidade. Aliás, essa moralidade que tanto é questionada e criticada, inclusive por movimentos judaicos, tipo, vão dormir, gente, pelo amor de Deus. Tá desprezando a Torá quando você questiona a moralidade. Então, o filho cabeça dura, na verdade, somos nós. Mas nós não somos diferentes dos demais. Mas por que nós somos o filho cabeça dura? Porque é a nós que o pai veio e falou abertamente. É a nós que foi entregue a Torá. E a gente insiste em questionar. A gente recebe a Torá de presente e devolve o quê? Um bezerro de ouro. Quem que é o cabeça dura aqui? Ah, mas os outros povos nem aceitaram a Torá por conta das suas próprias corrupções. Sim, perfeito. Essa é a essência do ser humano. Nós aceitamos a Torá por conta da nossa essência também. Porque Avraham Avinu quebrou essa lógica lá atrás. Ele se antecipou, ele andava na frente de Deus, ele foi um bom ser humano quando não existiam bons seres humanos quase. Porque a Avot ressalta que este fato não limita a nossa liberdade de escolha, pois a ela devemos qualquer mérito ao optar por dedicar nossa vida ao bem. Vejam só, a gente deve a nossa liberdade de escolha a qualquer mérito que a gente produz quando optamos dedicar nossa vida ao bem e não ao mal. E é por isso que o mundo é julgado com benevolência e predominância de ações, sejam elas boas ou ruins, porque nós somos falhos, nós vamos cometer erros. Mas ainda assim Deus é super misericordioso. O amor de Deus é o maior, como a gente acabou de falar. Ele sabe da nossa vida até o final. Ele não tem só nossa ficha criminal para trás, nossa capivara, ele tem para frente, né? Minority Report, ele já sabe o que vai vir lá na frente. Se não me engano era esse o nome do filme, que eles previam que o cara cometeu um crime, já prendiam ele antes para evitar que o crime fosse cometido. Genial a ideia, mas é doente, é maluca. Deus, ele sabe de tudo. Então, por isso ele julga tudo nas boas ações, tudo pelo bem, e tudo vai pela maioria. Ele está querendo nos dar mais condições de defesa. Então, temos que entender as suas mitzvot para o agradar. Não é exatamente isso. E nem necessariamente a gente tem que entender as mitzvot, a gente tem que tentar aprender o ensinamento prático que a mitzvah traz para a vida quando é possível, porque tem os hukim onde isso não é possível. E não é que a gente faz para agradar a Deus, esse é o mandamento dele para o nosso bem, e quando a gente faz o que ele manda para o nosso bem, ele se agrada. A alma que pecar, essa morrerá. Boa! A salvação, ela é individual. Na verdade, ela é o juízo individual. Mas existe uma salvação coletiva também. É a redenção final. O momento que o mundo vai cultuar o único Deus, no sentido de que vai ter um único rumo, um único caminho. A vida, a preservação da criação. Então a salvação, ela é individual, sim. Mas enquanto propósito, ela também é coletiva, em aspectos diferentes. Individual, eu tenho que trabalhar o melhor para a minha vida, moralmente, nos ensinamentos divinos, nas práticas espirituais e tal. Agora, coletivamente, eu também preciso procurar ser parte do cumprimento justamente desse objetivo, para a redenção. A gente pode talvez falar em salvação individual, não sei se salvação é uma boa palavra, muita gente fala que no judaísmo não vai bem. Eu não concordo porque ela aparece muitas vezes, inclusive nas nossas rezas, mas eu acho que é mais essa ideia mesmo de ter valido a pena. Então a gente fazer o que Deus manda durante a vida nos redime no julgamento final individualmente. E dentro da perspectiva, ou dentro do plano para o mundo, a redenção final, o despertar da consciência maior da humanidade para um novo período, não uma nova ordem, gente, um novo período. Um período de mais amor, um período de paz, um período de investimento pesado, exclusivo na vida. Como a gente está fazendo agora em meio à praga, construindo tantos hospitais, eu fico me perguntando, quando acabar essa pandemia, se acabar, Deus queira que acabe logo, os estádios que viraram hospitais de campanha vão ser desmontados para voltar a ser circo, quer dizer, estádio? Porque a gente nunca teve saúde, hospital, estrutura suficiente para a nossa população, ainda que o SUS seja algo positivo, algo bom, algo necessário. Sou muito favorável, eu já cheguei a usar na minha adolescência, tal, comigo, com familiares. É muito difícil, mas é uma realidade. É um hospital sério, com todas as suas dificuldades. Um hospital não, né? Uma rede, né? E que, com toda a dificuldade que é, com a superlotação e tudo, eles ainda fazem o melhor. Mas eu me pergunto, vai acabar a pandemia, precisa de estádio? A gente precisa de circo? Já transformou o estádio no hospital. A gente tem carência de saúde. Ou a gente vai voltar para aquela sabedoria genial que um dos nossos ídolos brasileiros, parece uma estátua de ouro, falou: com hospitais não se faz Copa do Mundo. Se fosse o presidente tivesse falado isso, tomava já o impeachment no mesmo dia. Que a gente tenha coerência, não seja dicotômico. Tanto fizeram isso, os antissemitas fazem isso conosco, falando mal do nosso povo, demonizando através de calúnias o nosso povo.
A mesma mídia, e agora a gente vai deixar fazer isso com o nosso país, porque não gostam desse cara desde antes dele ser eleito. Se ele for corrupto, ele vai ter que responder, e dane-se. Então não venham cobrar coerência de quem tem. Desculpa o desabafo, hoje não tá dando pra segurar. Depois de um dia como Yom Ha'atzmaut, o dia da nossa essência, a gente não pode ficar vivendo de média, gente. Tem que mandar mesmo tudo pro Xing Ling. Então assim, o que eu entendo como salvação? Eu entendo como salvação você viver a sua vida por um propósito. Você não precisar ficar se perguntando para que eu tô vivo. Eu entendo como salvação você chegar no último dia da sua vida bem vivida, ser chamado pelo patrão ou pelos seus mensageiros, vamos dizer assim, e chegar no grande julgamento e seus bons atos predominam em relação aos maus atos, e os seus maus atos ainda foram corrigidos, e sua ação, sua passagem pelo mundo não foi em branco. Isso é salvação. Para que você foi criado? A gente pode achar que a gente tem vontades, desejos e objetivos na vida, mas os objetivos espirituais eles já vêm de antes da vida. É uma vida eterna, que não tem começo nem fim. Então essa ideia de salvação é muito mais de significado, é muito mais de sermos cada um de nós um vetor da vontade de Deus. Estão falando, usando a palavra vetor, vai quem espalha o vírus, quem espalha a vontade de Deus é um vetor. Temos que ser vetores da vontade de Deus. Espero me lembrar disso quando eu editar esse estudo e poder colocar isso no título, que eu acho que seria interessante. Temos que ser os vetores. Nós temos que trazer isso. E se a gente não faz isso na nossa vida, podemos reencarnar, que é um castigo, ou ter que vir de novo. Ué, você não achou tua missão, você não cumpriu tua missão, você joga videogame ali, você não conseguiu passar de fase, você tem que começar de novo, você tem que fazer mais uma vez. Então, mais ou menos essa ideia de salvação, de propósito de vida, propósito existencial, transcende a vida, é a vida após a vida e a vida antes da vida. E o céu e o inferno como as figuras relacionadas também a essa questão de purificação ou não dos atos já praticados. Eu acho, Cláudia, que não se aplica ao termo salvação no sentido de se salvar das más inclinações. Porque não é se salvar das más inclinações, e sim se crescer em cima delas. Se engrandecer, não cair com elas. Não sei salvar, não está errado. Mas não é a melhor palavra, pelo menos aqui pro gringo em português, que eu acho que define. Não está errado. Pecado ou transgressão, agora como gringo de novo, mas pelo lado negativo, eu não sei se eu enxergo muito a diferença entre pecado e transgressão. Mas em hebraico a gente também tem diferentes sinônimos para falar coisa ruim. Para falar, tipo, errou, pecou, lascou. Het, avon, pecha. Pecha hoje é crime em hebraico moderno, mas a gente faz. Nas súplicas, na reza, que a gente bate no peito, a gente fala bagado, no pachá, os criminosos. Não é nesse sentido, mas é no sentido da subversão, entende? No sentido de agir errado, de ir contra, de agir de forma contraproducente. Então, vou te dizer uma coisa, que as pessoas que chegam no judaísmo, eu não te conheço ainda, me perdoe se eu estiver fazendo um julgamento precipitado e equivocado, mas muitas vezes elas me trazem conceitos que para mim é difícil entender sozinho, porque no judaísmo a gente não chega nisso. O pecado, a culpa, a palavra, umas coisas que eu tenho muita dificuldade, mas porque eu tenho que priorizar a Torá, mas a gente tem que conhecer também das outras. Então, assim, essa coisa do pecado, eu sinto o seu desconforto, Shaul, no teu comentário, mas eu não sei exatamente como te responder que não. O fato de que a gente tem sinônimos diferentes, em hebraico também, e cada palavra denota um tipo, uma categoria ou até um nível de gravidade dos maus atos. A má inclinação, muito bom, Geraldo, existe para nos ajudar no processo da nossa elevação. E isso é muito simples, muito simples. Qual que é o meu mérito? Qual que é o meu mérito se eu não tiver uma má inclinação? Tem que fazer uma coisa que é positiva. Se nada me impede, se é fácil para mim fazer, o meu mérito é assim. Tô dizendo que é pequeno, tô dando uma ideia de quantidade. Agora, se é que eu tenho mérito, isso que eu quero dizer. Agora, se eu tenho a inclinação para me impedir, se eu tenho que, para poder ir no teu casamento, para poder ir no Brit Milá, no Bar Mitzvah, não sei o que, eu vou ter que abrir mão, como eu dei esse exemplo outro dia, do meu ganho. Então eu já tenho uma má inclinação que fala, pô, mas você abre mão do teu ganho, amanhã pode ter uma pandemia, você vai precisar ter dinheiro em caixa, sim, você tem razão, minha má inclinação, mas a mitzvah é mais importante, a mitzvah ela canaliza as bênçãos de Deus. Então, muito bom comentário aí, Geraldo. Ixi, Shaul, eu perdi aqui o link do teu comentário, você me desculpa.
queria entender então o seu ponto, porque talvez eu não quero perder a oportunidade de estar aprendendo junto. Se puder dar uma complementadinha aí, senão a gente conversa aí depois, se Deus quiser. Então, Sheila, eu concordo com isso, também vejo dessa maneira, mas eu prefiro dizer que em vez de vencer minhas próprias inclinações físicas, vamos dizer, negativas, é mudar as inclinações, para que eu esteja sempre inclinado ao conhecimento, à Torá, à bondade, à benevolência, à vontade de Deus, nesse sentido. Mas o raciocínio, ao meu ver, é o mesmo. Ah, tá, beleza, Shaul. Eu não queria perder alguma coisa do seu comentário, não, mas então tá, beleza. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais, algum comentário. Hoje tivemos bastante, eu acho que isso enriquece bastante o nosso estudo, ainda que ele fique muito, muito comprido, mas faz parte. Baruch Hashem, que ele seja cada vez mais comprido e dentro da nossa possibilidade, a gente vai ficar muito feliz em estudar mais e mais. A gente dedica nosso estudo a pedido de Refuah Shlema, de Rivka Bat Esther, Nachshon Ben Marta Balula. Espero que você já esteja bem. Manda uma mensagem aí para dizer se eu já tiro o teu nome. Ou se a gente continua pedindo forte, que nunca é demais. Chaim Shalom Dov Ber Ben Devora, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarah. Te agradece mais uma vez a Refuah de Jael Martins dos Santos. E dedica também nosso estudo Leilui Nishmat para elevação espiritual de Chaya Rivka, Bat Shimon VPS Zichronah Livracha.